Vamos lá, voltando então, portal caifábio.net, um texto para você ler ele todo também, inclusive eu já li, que é o livro Sem Barganhas com Deus, querido. Vamos mostrar? Tá Vamos. aqui, ó. Tá aqui, ó. Imperdível. Só você clicar aqui e agora está em formato e-book, ok? É. Clicou lá no atalho que tem embaixo da tela à esquerda. Aí você bota seu e-mail, seu nome aqui. Quero receber o e-book. E você recebe no seu e-mail, né, Caio? Agora não é mais diretamente É. na sua casa. Para quem está aqui, chegando aqui agora, Sim. não sabe o que eu penso, não entendeu direito o que eu penso, eu recomendo que você leia o Sem Barganhas com Deus, que está aqui comigo. Sem Barganhas com Deus, só que você vai ler no e-book, porque nós não estamos mais fazendo print de livros por enquanto. Nós vamos explorar o máximo possível a tecnologia, que é barata, é simples, é acessível, é fácil. É Está isso aí. aí para você o mesmo conteúdo daqui, do Sem Barganhas com Deus. E é o texto mais básico para quem quer entender o que eu digo, penso e ensino. O segundo é Um Só Caminho, outro livro. Vai E o sair também? terceiro é a série... Vai tudo sair. O terceiro é a série O Caminho do Discípulo. Também tudo vai ser colocado em e-book. Nossa, sensacional. São as 3 sequências mais importantes que eu tenho para recomendar sobre esclarecer a mente de quem chega aqui todo viciado com tanta coisa. Vá lá, por favor, leia o Sem Barganhas. Então, vamos correr, senão daqui a pouco o tempo acaba. Vamos correr. Aí a gente tem o Edivan fazendo uma pergunta para você sobre o capítulo 4 do livro. Porque todas as pessoas estão mandando vídeo para você, capítulo por capítulo, enquanto vai ter nessa campanha de divulgação, tá bom? Então vamos lá, Edivan na área. Oi, Caio, meu querido amigo, tudo bom? Espero que você esteja bem, tá? Muita saudade de você e ansioso aí por ter a oportunidade de te abraçar novamente, tá bom? A gente sabe que o livro Sem Barganhas, ele se transformou em um ambiente de consulta para todo mundo. A gente sabe que ele acaba sendo uma instrução, um complemento para aquilo que a gente possa ter a compreensão melhor sobre as Escrituras e sobre essa mensagem do Evangelho da Graça, né? No capítulo 4 do Sem Barganhas com Deus, você traz um tema que é a teologia moral de causa e efeito como desconstrução da lei da liberdade em Cristo. E nele você diz o seguinte: se há moral, não há liberdade. Todavia, se há liberdade em Cristo, não há prática cínica da iniquidade. Eu estava pensando sobre isso e a gente sabe que a moral é o conjunto de valores que a gente aplica na nossa vida, na vida das pessoas aplicam essa moral para que possam viver em sociedade. Ela fortalece os laços de solidariedade social. Esses valores positivos nos ajudam nesse entendimento e no convívio, né? Mas a minha pergunta, pensando sobre isso, é: como pode ser exercido a liberdade em Cristo sem aplicar em mim essa moral? Eu repito, esse conjunto de valores positivos para que a gente vá em direção ao cuidado, à preservação, ao zelo da vida do outro. Como pode ser feito isso, mano? Se puder responder, fica aqui meu beijo, meu abraço a todos aí, até a próxima, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau, Edivan, meu querido amigo, muito amado. Edivan é uma pessoa fundamental na nossa vida, na minha vida, e é de uma utilidade. Ele tem um coração de servo e ele se entrega com todo amor, de modo que o Edivan, meu Deus, é um homem que merece toda a honra de todos nós, por todo o trabalho, o esforço e a entrega dele. Olha só, meu amigo, tem um texto meu aí dizendo que a moral não é o modo como Jesus ensina. Jesus não ensina a moral.
Jesus ensina a ética dos evangelhos. Aí alguém pergunta, mas existe diferença entre moral e ética? Para mim, existe claramente. A moral é um conjunto de significados, de importâncias extremamente mutáveis na sociedade. Como eu expliquei ontem, esse conceito de moral vem mudando o tempo todo no curso de milênios. Eu não vou me repetir. Mas na própria Bíblia, o que foi uma coisa moral num determinado tempo não foi moral num outro tempo. E mudou na Bíblia. Mudou por causa, sobretudo, de condições econômicas. Como eu já expliquei na primeira resposta, as condições econômicas ajudam muito a determinar a moral, porque a moral é uma espécie de adaptação do movimento do mar da existência a um corte em que a gente diga nem ondas muito grandes, nem ondas tão pequenas. É como lá na minha terra. Existem aquelas piscinas naturais no Rio Negro, que a pessoa faz um flutuante e no meio dele ele é vazado com uma rede por baixo no rio para impedir que peixes venham molestar. E a pessoa mergulha ali. A moral é como uma dessas piscinas de flutuantes. O rio é muito maior, mas é algo para proteger as pessoas naquele meio tempo. O grande problema é que, no passado, a moral demorava séculos para mudar. E ela virava praticamente uma lei. Porque, como ela era muito lenta na sua mutabilidade, porque o processo social era lento demais, a moral ficava instituída como se fosse ética relacional definitiva, quando na realidade ela não é a ética. A ética é aquilo que, no fim de tudo, tem a ver com a sua habitação. A ética vem de ethos, que é aquele telhado, é aquela cobertura, é aquela coisa que em si carrega a viabilidade da vida. Frequentemente, a ética está sendo ofendida pela moral. Você vê isso nos evangelhos. Os fariseus eram morais. Jesus era ético. É por isso que, em nome da moral, eles perseguem a Jesus. E perseguem os amigos de Jesus e os publicanos, pecadores e meretrizes aos quais Jesus queria alcançar, porque os sãos, assim autodesignados, sãos, não precisam de médico, embora sejam os mais carentes, mas a ironia, o sarcasmo divino diz a esses que se julgavam sãos que eles não precisavam de nada. E Jesus diz, eu não vim buscar vocês, eu vim buscar pecadores ao arrependimento. Aqueles seres que podem aprender a ética do amor de Deus, mas que são molestados o dia inteiro pela moral de vocês. Então, aqui, por exemplo, a maioria dos que estão aqui comigo não sabem fazer distinção entre moral e ética. O que a igreja, a religião ensina é moral. Faz muito tempo que a religião não ensina ética, porque a ética não pergunta o que a maioria está fazendo, ou ensinando, ou impondo. A ética pergunta o que é necessário para essa pessoa sobreviver, viver ou ser salva. Ou seja, a moral dos fariseus dizia que não se devia
curar no sábado. A ética de Jesus dizia que todo dia era dia de fazer bem à vida. A moral está cheia de limites impostos pelo que a maioria aceita, ela é contingencial. A ética tem uma durabilidade perene, porque enquanto houver doença, será prioridade curar de doentes e não da economia, por exemplo, como nessa pandemia. Enquanto houver morte, a prioridade é fazer o possível para que tudo aquilo que adebele tenha prioridade em nosso meio. A ética se preocupa com a fome. A moral se preocupa com a hora de comer, o dia de comer e quem pode comer, como, por exemplo, Jesus e os seus discípulos nos espigais de trigo. Eles estavam com fome, passaram, pegaram e debulharam trigo e comeram no sábado. E os fariseus que vinham atrás, como aqueles pitbulls que não se cansavam de andar atrás da caravana de Jesus, vieram logo querendo uma providência. Porque não é assim que se faz entre nós. Teus discípulos estão comendo isso num sábado. E Jesus disse, vocês nunca leram que Davi, quando teve fome, ele e os seus homens, entraram na casa de Deus e comeram do pão da proposição, o qual só era lícito aos sacerdotes comerem, mas ele comeu com os seus homens. Por que ele comeu com os seus homens? Se não era lícito. É porque antes do lícito ou não lícito da moral, vem a prioridade da ética. A moral se preocupa com a estética do campo de trigo e dos que o acessam e em que dia o fazem. A ética está preocupada com o ronco da fome humana e diante desse ronco, todo dia é dia de comer e toda hora é hora de socorrer. E assim haveria uma quantidade enorme de ilustrações a fazer. Nos nossos dias, a moral muda a cada ano. Muda, vai mudar a cada ano. A moral ela só não mudava antes o tempo todo porque a comunicação humana era quase estelar. Então, a sociedade ficava frisada 200, 300 anos, 500 anos, num certo modo de operar, de modo que se um cara que tivesse vivido 500 anos antes, voltasse 500 anos depois, provavelmente não sentisse diferença. Hoje em dia, se você morrer e ressuscitar 6 meses depois, já está um monte de coisas diferentes. Inclusive na moral, e sobretudo na moral. Agora, a ética não, a ética continua igual, exceto em certos regimes políticos que querem matar a ética em nome da moral, ou de certos governos que privilegiam costumes e não o bem-estar humano, individual e social, que tem a ver com a ética. A ética pode mudar o conceito de gênero. O que queira mudar, a ética não diz respeito a isso. A ética diz respeito a como você vive. Se você se trata bem, se você trata bem os outros, se você respeita o próximo. A ética diz respeito ao amor e não à imposição de costumes. É por isso que Jesus viola costumes o tempo todo, para não violar a ética em tempo algum. Eu acho que não é um conceito difícil de ser compreendido, e aí no livro, se você evolui, você chega naquele capítulo em que eu vou comparando tudo e como as mudanças, mesmo na Bíblia, foram chocantes. Como um Sansão, se caísse nos dias de Paulo e ninguém soubesse que ele era o Sansão do livro de Juízes,
se ninguém olhasse para ele com aquela aura e com aquela permissividade, se ele só aparecesse como um cara que se aproximasse de Paulo em Corinto, aquele homem forte, cabeludo e extremamente capaz da agressividade, Paulo iria olhar para ele e iria dizer: olha, meu irmão, como é seu nome mesmo? Sansão. Por que, senhor apóstolo? Porque você precisa conhecer o amor de Deus, meu amigo Sansão. Que amor de Deus, coisa nenhuma. Ele ia dizer: nenhuma. Coisa nenhuma. Eu sei o que é certo. E aqui em Corinto só tem canalha. Estou com vontade de quebrar o pescoço desses pintos frouxos, jogar todo mundo no mar Egeu. De um lado, correr até o outro e jogar o resto no Adriático. Por quê? É como o cara lá em Bangu, que está vivo ainda. O apelido dele era Sansão, mas o nome dele é Eucanã, que parece também um nome bíblico, Eucanã. Tem Eucana na Bíblia, o dele era Eucanã. E eu dei Bíblia para todo mundo lá de Bangu 1, eu li a Bíblia com eles, recomendava a leitura até eu voltar, eu ia terça e quinta. Pois bem, aí um dia eu chego lá, ele estava lendo, ele disse: esse Gênesis é muito bom, reverendo. Aí ele foi esse Êxodo, ele foi o Levítico, é lei demais, reverendo, é muita lei, é muita lei. Ele foi até que ele entrou em Juízes. Quando ele entrou em Juízes, ele chegou, eu cheguei lá e disse: achei o meu lugar no mundo. Descobri que eu só nasci no tempo errado, reverendo, porque eu nasci nesses dias, então me prenderam. Mas se eu tivesse nascido nos dias de Sansão, e olha, eu aqui no Rio só matei filisteu. Se eu tivesse vivido nos dias de Sansão, eu ia ser um personagem da Bíblia. Seria o Sansão 2. Iríamos até dividir o território para ele ter menos trabalho. E eu ia ser tratado como um juiz de Israel. E eu falei: você tem razão. Só que você está vivo agora, meu companheiro. Você está vivo 3.300 anos depois. Então agora você está em Bangu 1. Não está nos desertos da Judéia destruindo os filisteus e vai ficar aqui. Vai puxar essa cana para você ver como o Velho Testamento, eu falei para ele, não é exatamente o que você deve ler. Aí eu fui logo abrindo em Mateus. Falei: Canã, vamos começar de Mateus para frente, porque senão você vai enlouquecer. Aí no Velho Testamento, e você vai piorar lendo o Velho Testamento do que melhorar. Porque a moral muda. E se você se tornar ela vai virando lei. Ela primeiro é um acontecimento aceito de modo tácito, até que alguém proponha que aquilo seja regulamentado. Quando é regulamentado, a transgressão da moral vira infração de alguma natureza. Quando não é regulamentado, é apenas um mau hábito, você é criticado, ou é um modo de se comportar que não é o medianamente aceito. Então, moral vem de média, e mediocridade também vem de média. É aquela realidade que caracteriza a medianidade, é a mediocridade. De modo que o cara preso à moral acaba se tornando medíocre. O que nos liberta é a consciência ética, que nos dá a coragem de Jesus e dos profetas e dos apóstolos, de frequentemente enfrentarmos a moral para não transigirmos, não transgredirmos
a ética do Evangelho. Aí no meu portal e no canal Caio Fábio, você se inscrever, a moral não era a ética dos evangelhos, alguma coisa assim, eu não sei se o Braulio já escreveu, que eu tinha pedido um pouco antes, eu não sei se você tinha ouvido. Eu não consegui ouvir por causa do retorno do áudio. Enquanto o Edivan falava para adiantar, eu falei, procura aí, por favor, a moral não era a ética dos evangelhos. Isso, vou pegar aqui. Aí, pode ver. Já ele, lá, 60 ocorrências para a moral não era a ética dos evangelhos, no portal Caio Fábio, ok? Se subir, me ajuda também. Aí agora, aí ó, é o texto que você quer, parece que esse primeiro aí. Tá, aí dizem que você foi culpado por uma divisão, salvação até para camelos, enfim, mas tá aí, a moral não é a ética dos evangelhos. E no canal Caio Fábio, isso, você quer ir lá? Falas minhas mais recentes em vídeo. Tô lá, colei. Sobre a mesma coisa. Tá aí. Tá aí, ó. Moral cristã não é a ética de Jesus. Moral religiosa não é a ética de Cristo. No Evangelho não existe moral, existe ética. Deus violou a lei e engravidou a esposa de José. Portanto, é a maior demonstração de que Deus não é o Deus da moral, ele é o Deus da ética. Essa aí resolveu, né? Não, se ele fosse o Deus da moral, ele não curaria ninguém por quem Jesus orou em dia de sábado, ou em transgressão à lei de Moisés. Ele não faria. Quando Jesus orasse, nada aconteceria. Mas como Jesus orava e tudo acontecia, e ele fazia tudo isso transgredindo a moral religiosa, transgredindo as etiquetas dos usos e costumes, dos cerimonialismos purificadores. Ele não dava a mínima. Ele seguia a ética da Boa Nova. E as curas e os milagres iam acontecendo. Então tá aí, meu querido Edivan, e tá aí para todos os que queiram saber qualquer coisa a respeito. Vamos em frente, não é?